Se tem uma coisa que o bom estudante gosta, é uma lista de fixação. O que é uma lista de fixação? São listas de questões. E nessa aula eu vou te mostrar como aproveitar melhor esse recurso. Porque repara, né? Para quem está estudando do jeito certo, sabe a importância que uma lista de exercícios tem para fixar e consolidar um conteúdo que você está estudando, certo? O que acontece é que muito estudante não sabe gerenciar suas listas ou se confunde na intenção do que é uma lista de fixação. Então, vamos lá. Nessa aula eu quero te deixar muito claro como é que você vai usar esse tipo de lista. Basicamente assim, ó, imagina que você teve uma aula, que você está estudando um assunto e que você quer fixar bem esse conteúdo. Você já sabe, se você já me segue aqui, você já sabe, né, que a melhor estratégia, né, de aprendizagem, de fixação de aprendizagem, é você usar a prática de recuperar informações, né, usar recordação ativa. Isso é quase consenso aí na neurociência, é unânime e praticamente inquestionável. Agora, a questão é, como é que eu faço isso? Né? Na nossa prática de estudo, geralmente você faz isso por resolução de questões, né? Por exercícios, por alguma coisa que faça você recordar uma informação sem ajuda e sem consulta, dando aplicação e significado para um conhecimento. E geralmente um exercício, né? Uma questão bem feita, ela tem esse poder de fazer tudo isso junto ao mesmo tempo. Aí digamos que você está lá, você teve uma aula, você estudou um assunto, você já fez ali uma anotação, alguma coisa assim. E aí você tem uma lista lá com, sei lá, 20 questões para trabalhar. Muita gente erra, primeiro, no seguinte sentido. Se eu tenho lá uma lista de 20 questões, o estudante, ele erra quando ele pensa: o meu objetivo é acertar as 20 questões. O meu objetivo é acertar a quantidade máxima de questões. Já está errado aí, por quê? Porque essa daí é uma lista, digamos, de fixação, não uma lista de avaliação. Então, estudante, não confunda a hora de fazer exercícios para aprender e fixar um conteúdo com a hora de fazer exercícios para avaliar o seu desempenho. São coisas, distintas, são coisas diferentes. Quando você está trabalhando um conteúdo, um conhecimento pela primeira vez, não é nem justo com você tentar avaliar, né, o teu desempenho. O que você tem que fazer primeiro? Você tem que primeiro fixar esse conhecimento, aprender esse conhecimento. E isso você faz ali com a sua lista, resolvendo ela desse jeito aqui, ó. Tu vai pegar a tua lista sem nenhuma intenção de desempenho e assertividade. Você vai pegar essa lista e você vai resolver as questões com a intenção de aprender, fazendo mais ou menos o quê? Fazendo ela em blocos. Você vai pegar, por exemplo, na lista e vai resolver dela 3 questões, certo? Podem ser as 3 primeiras questões da lista, podem ser 3 questões pequenininhas da lista, você que define. O importante é, faça dessa lista apenas 3 questões. Aí você vai lá, resolve a questão 1, resolve a questão 2, resolve a questão 3, usando só a tua memória. Sem consultar livros, sem dar uma tela espiadinha no caderno, sem nada. É só você com você, tá? Resolve as 3 questões. Aí você vai lá e corrige essas 3 questões, certo? Corrige e veja suas dúvidas, veja se você acertou, veja as palavras que você desconhece e veja os seus erros. Aí, baseado nas dúvidas, nos erros, você acabou de descobrir uma coisa muito importante, que são as suas lacunas de aprendizagem. Aí você vai lá, de repente, e estuda essas lacunas. Vai lá no teu caderno, vai lá no teu resumo, vai lá no livro, vê aquele pedacinho da videoaula, ou então busca a resolução comentada dessa questão que você errou na internet, procura comentários, enfim, se entende aí com o teu erro dessas 3 questões. Aí eu fiz 3 questões, me entendi com o erro, organizei ali no meu cérebro, né, por meio da correção, esse negócio aí que eu errei, e aí eu vou lá e faço mais 3 questões. E assim eu vou indo, faz 3 questões, corrige e ajusta. Faz 3 questões, corrige e ajusta. De 3 em 3. Por quê? Porque assim você tem blocos ou espaços, né, de estudo em que você aprende uma coisinha e aplica nas próximas 3 questões. Aí aprende mais uma coisinha, ajusta ali e aplica nas próximas 3 questões. Por que desse jeito é melhor? Porque se você fizer simplesmente 10, 15, 20 questões de uma só vez, aquilo que você errou na questão 1,
você vai errar de novo na questão 5 e você vai errar de novo na questão 10. E aí você perdeu uma oportunidade de correção. Você perdeu uma oportunidade de reconsolidação, certo? Então, na hora de fazer questões de fixação, lembra, o teu objetivo é esse, é aprender a partir dos acertos, das dúvidas e dos erros. Lembra que para o bom estudante não existe erro. Ou você acerta ou você aprende. Então, na hora de fazer as suas listas de fixação, faça algo mais ou menos assim. Se você não gosta de fazer de 3 em 3, faz de 1 em 1, faz de 2 em 2, faz de 5 em 5, não sei, mas faça blocos. Permita-se aprender no processo, permita-se aprender na jornada. E aí, quando você fizer, quem sabe, as 15, 20 questões, você vai ter um acumulado melhor de conteúdo, de conhecimento aprendido, certo? Inclusive, na hora de fazer uma lista de fixação, se ela for gigante, aí se você tiver, sei lá, 15, 20, 30 questões, quem sabe faz 10 agora e deixa o resto sobrando para você fazer 2 amanhã, mais 2 depois de um tempo, mais 2 no final de semana, para você ir distribuindo essa tua recordação ativa ao longo do tempo. Que aí você faz o quê? Você está fazendo a prática de recuperar informações de forma distribuída, o que é melhor ainda para a sua aprendizagem. Então, o que eu quero que você entenda aqui? Que uma lista de questões serve primariamente para você aprender. Não é para te julgar, nem é para te avaliar. O teu objetivo, inicialmente, quando você começou a aprender um conteúdo, não é acertar as questões para julgar o teu nível de aprendizagem. É você utilizar as questões como um recurso para você recrutar conhecimentos, mobilizar teu pensamento, dar sentido e aplicação para esse conhecimento e aí favorecer os teus processos de aprendizagem. Depois que você fizer um pouquinho disso com alguns conteúdos, aí sim você pega outra lista ou outra sequência de questões, ou uma prova anterior, sei lá, uma prova do Enem, uma prova do FUVEST, uma prova do teu concurso, e aí sim você se avalia, certo? Então, quando você fala, não, beleza, eu já tenho agora repertório para ser avaliado, aí tudo bem você pegar uma lista de questões, com, sei lá, 20 questões, para fazer um processo avaliativo. Aí é diferente, aí você pega lá as 20 questões e faz de uma vez só, numa sentada só, dentro ali de um tempo pré-estabelecido também, né? Você não pode se avaliar com tempo livre. Você não pode falar assim, vou fazer aqui 20 questões no tempo que eu quiser. Aí é sacanagem, aí você está roubando. Então você vai falar o seguinte, vou fazer aqui 20 questões e eu tenho 1 hora, 1h30, 1h10, uma coisa assim. Porque aí você contra o relógio para isso realmente mobilizar o teu esforço, certo? E aí, nesse caso, tudo bem você fazer um processo avaliativo e pegar lá, das 20 questões eu acertei 12. E dessas 12 aqui que eu acertei, eu fiquei em dúvida nessa. Essas 8 aqui que eu errei, eu vou levar essas 8 para reforçar e revisar o meu estudo. É desse jeito que você faz, tá? Então, desapega desse negócio de tive aula agora, estudei agora o assunto, desapega desse negócio de ter que fazer uma lista e acertar tudo, tá? Teu objetivo não é acertar. Teu objetivo primário é aprender para depois trabalhar sua competência e a tua assertividade, tá bom? Então, guarda essa informação. Uma questão, né, uma lista ou um trabalho de exercícios de fixação tem esse propósito, de fixar e promover a aprendizagem. Não de avaliar e promover julgamento, ansiedade e problemas aí na tua autoestima, porque você errou uma questão de um negócio que você acabou de estudar, certo? Nem é justo, beleza? Então, se apega em aprender, não, inicialmente, não em avaliar, tá bom? Então, se você tem alguma consideração sobre isso que eu falei, alguma dúvida ou colocação, deixe aí nos comentários que vai ser um prazer te escutar.